porque agora nós vamos falar mais sobre coronavírus. Em todo o mundo, há preocupação das pessoas em relação a este vírus. Nós temos, inclusive, as informações que chegam de piauienses que têm sofrido com a escassez. Um deles vive nos Estados Unidos, na Filadélfia, empresário, e falou a respeito da dificuldade que está sentindo para conseguir alimentos e alguns objetos. Até a escola dos filhos já está comprometida por causa do coronavírus. Nós vamos trazer informações com a ajuda dele, direto da Filadélfia. Vamos ver. Bom dia, Joelso Jordânio. Aqui quem vos fala é Aguinaldo Lima. Estou morando aqui na Filadélfia, estado da Pensilvânia, por volta de 6 anos. E nós estamos vivendo aqui uma situação meio complicada devido a esse tal coronavírus. E o que está acontecendo? Tem muita publicidade, muita mídia na internet, falando na televisão a respeito das situações em diversos países aí. Até então, os Estados Unidos estavam um pouco dentro da normalidade, só que de ontem para cá teve muita reviravolta. Apesar que eu moro em Filadélfia, uma cidade que tem por volta de 2 milhões de habitantes, mas de ontem para cá já teve muitas mudanças aí. Não é porque o estado tenha muito caso de coronavírus, não, é porque o presidente está querendo se prevenir. Ontem mesmo à noite eu fui ao supermercado para comprar água, as prateleiras todas vazias, papel de forma alguma não se encontrava mais, papel higiênico. As escolas aqui se fecharam. Ontem à tarde mesmo a escola ligou para minha esposa avisando que a escola dela ia se fechar por período indeterminado. Teve o show ontem aqui do Whindersson Nunes, não sei por que não cancelou, mas agora a partir de hoje está cancelado aí todas as aglomerações que tiver, inclusive reuniões esportivas, jogos, esse tipo de coisa, vai ser cancelado porque não quer mais aglomeração. Então a situação aqui está um pouco temerosa. Você vai nas farmácias, no supermercado, as filas são grandes para comprar mantimento, para comprar água, essas coisas. Então a situação não tá muito boa, viu? Forte abraço aí, Joelso Jordânio. Qualquer coisa, estamos aqui à sua disposição, meu irmão. Forte abraço. Então, o Aguinaldo mandando mensagens aí, direto da Filadélfia, contando como é que está a situação. Escola com aula cancelada, falta de alimentos. E nós mostramos aqui também a situação lá na Dinamarca, complicada por causa do coronavírus. Eu estou por Skype com a Fernanda, que vai conversar conosco agora, direto da Dinamarca, direto de Copenhague, falando da dificuldade hoje vivida lá na Europa. Bom, Fernanda, primeiro, obrigado pela atenção. Queria que você falasse primeiro para nós como é que está o panorama na Europa. Temos Itália, Dinamarca, Irlanda, Inglaterra registrando casos. Como é que está a situação na Europa inteira? Você pode repetir, por favor? A situação na Europa ela é preocupante. Eu vou falar aqui da Dinamarca, que é onde eu vivo no momento. Até o momento, são 801 casos confirmados, que foi a última atualização do Ministério da Saúde daqui. Se você pensar que a Dinamarca é um país pequeno, são 5 milhões e 800 mil habitantes, é uma proporção muito grande, porque no último domingo eram 99 casos. Então, assim, na quarta-feira, quando eu acabei gravando um vídeo, subiu para 514. E agora está em 801 casos confirmados. O governo dinamarquês ele fez várias mudanças. Por exemplo, a última recomendação é para que nenhuma pessoa que viva na Dinamarca vá viajar, a menos que seja estritamente necessário. Tem uma ideia de como é que está sendo feito, por exemplo, o trabalho para evitar desabastecimentos aí na Dinamarca? Há dificuldades? Por favor, desculpa, repete. A questão do desabastecimento na Dinamarca, como é que está nesse momento? O desabastecimento, embora a ministra Mette Frederiksen, que é a primeira-ministra da Dinamarca, tenha dito que não tem problema de abastecimento, no dia do pronunciamento dela, as pessoas ficaram muito assustadas, porque aqui na Dinamarca, os dinamarqueses eles são muito pragmáticos, eles não conseguem lidar com causa. Então, todo mundo correu para o supermercado para se abastecer como se fosse uma situação de guerra. E a consequência disso, no dia seguinte, que foi ontem, foi faltar, por incrível que pareça, papel higiênico.
qual é a situação nas ruas? Existe pânico? Existe uma preocupação muito grande porque a população dinamarquesa, ela é prioritariamente de idosos. Existem muitos idosos aqui no país. Então, o que foi determinado? Que a população ficar em casa, só sair se for necessário. E as empresas, as companhias privadas, elas estão aconselhando os funcionários a trabalhar de casa. As escolas foram fechadas, instituições de ensino. Hospitais só estão trabalhando com demanda de quem está doente. Caso você fique doente, primeiro você liga para o seu médico da família e ele manda você esperar. Depois, se tiver febre, se continuarem os sintomas, alguém vem na sua casa para testar, mas a recomendação é não saia de casa. E as pessoas têm obedecido a essa determinação? Têm ficado em casa? Quem? Os dinamarqueses ou eu? Eu e os dinamarqueses, a gente obedece. Os dinamarqueses, eles são, assim, o que a primeira-ministra falar, ou que o ministro da Saúde, o ministro das Relações Exteriores, a polícia, é o que está determinado. Por exemplo, vou citar mais uma mudança. Ontem, o parlamento dinamarquês, ele aprovou uma lei que não precisa a polícia... A polícia não precisa de ordem para ela entrar num lugar para poder ver o que está acontecendo. E também as pessoas vão ser obrigadas a fazer tratamento se elas não querem. A polícia ela pode agir sem ter um mandado de segurança para determinar que as pessoas façam tratamento. Essa informação é importante. Existe, então, uma autorização para que a polícia obrigue as pessoas a fazerem tratamento ou até ficar em casa, se for o caso? Por acaso, se você foi diagnosticado com coronavírus, você não pode se negar a fazer o tratamento. A polícia ela pode intervir, ela pode agir nesses casos. Lembrando que essa lei ela foi aprovada por todo o parlamento dinamarquês na noite de ontem e ela só vale até 21 de março de 2021. Como é que está a sua rotina, Fernanda? Você aí, morando aí na Dinamarca. A minha rotina, eu tô em casa porque as minhas aulas da escola, né, da minha aula de dinamarquês, elas foram canceladas, então eu tenho ficado em casa a maior parte do tempo. Eu saio se eu preciso, por exemplo, tem alguma coisa no supermercado que realmente eu não consegui comprar, ou se eu preciso ir na lavanderia, porque a lavanderia não é no meu prédio, em outro prédio do meu condomínio. Mas, assim, os restaurantes estão fechados, os bares estão fechados, lugares públicos não podem ter mais de 100 pessoas. Para você pegar o trem, se for um trem regional, por exemplo, é um trem que sai de uma cidade e vai para outra cidade, você tem que ter autorização para pegar aquele trem, você tem que comprar um bilhete especial e você pode ser testado a sua temperatura para saber se você está com febre ou não. Faz esse teste de temperatura. O teste de temperatura eles têm aquele aparelho eletrônico que eles vêm e colocam na sua testa. Se negar a fazer. Não, você não pode. É exatamente isso que foi aprovado ontem. A população não pode se negar a fazer o teste. Se o Ministério da Saúde achar que é necessário, se a polícia achar que é necessário, você não pode se negar. Eu quero agradecer a você, Fernanda. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Joelson. Muito obrigada. Tchau, tchau. Um abraço, Fernanda, falando direto da Dinamarca, explicando como é que está a situação por lá depois dessa história do coronavírus. A população tem o seu direito, alguns direitos suspensos. Olha só que medida. Eu vou pedir aqui ao Fenelon Rocha para se juntar aqui nessa conversa. Fenelon, o direito de ir e vir do cidadão ele é preservado em todos os lugares. Porém, até a segunda página. Até a página 2. Até a página 2. Tem direito, vírgula. Se é um caso grave, o governo entra com plenos poderes para fazer. Obrigar as pessoas a ficar em casa, obrigar a fazer exames, obrigar a se tratar. Lembrando que é uma excepcionalidade que, como a Fernanda disse, essa lei ela foi aprovada antes de ontem e tem validade.
até 21 de maio. Exatamente. Não é então, uma coisa dizer, que não está valendo é a para sempre. regra, é uma situação emergencial. Eles reconhecem que há uma situação que precisa ser controlada e se algumas medidas, vamos dizer assim, excepcionais, precisam ser adotadas, elas são adotadas nesse sentido. E outra coisa que ela disse que chamou muita atenção não tem debate. Sim. O governo mandou, a gente vai fazer. Pronto. Né? Então vão cumprir as determinações que são apresentadas pelo governo. É assim que a Dinamarca está tratando o coronavírus. Evidentemente que na Europa a situação é um pouquinho pior do que aqui, né, Fernando? Pior que aqui. No caso da Dinamarca, ela faz essa relação. Quase 900 casos para uma população que é pouco maior que a do Piauí. Sim. 4 milhões, nós temos 3.300 aqui no Piauí, né? Então lá proporcionalmente é um número muito elevado. Claro que a gente não tem um quadro como Itália e como alguns outros começam a chegar na Europa. A Espanha mesmo acabou de adotar uma série de medidas parecidas com aquela da Itália. Por 15 dias, a Espanha, com restaurantes fechados, sem eventos públicos, isso tudo porque lá já tem 120 mortes.